Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, dai-nos a graça de uma mente aberta para compreendermos a palavra de Deus e um coração dócil para acolhê-la, e o desejo de vivê-la. Marcos 10, de 28 a 31 é o texto da nossa Lexio Divina. Começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto é imediatamente seguinte àquela da nossa oração de ontem, quando aquele homem rico se prostra de joelhos diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que fazer para entrar na vida eterna? E ele prefere os bens materiais, sua riqueza, do que seguir Jesus. Aqui Pedro, ele está dizendo: e nós, mestre? Nós que deixamos nossas casas, nossa segurança, nosso trabalho para te seguir. Ou seja, que nós vimos o humano de Pedro, e que é muito natural. Simão, que foi ungido por Jesus e passou Pedro para ser o primeiro Papa, ele tem razão. E como ele é o líder, ele fala em nome de todos. E nós, Senhor, nós que deixamos tudo. Diferente daquele que ontem nós vimos, preferiu não te seguir. Nós estamos te seguindo. E Jesus diz: vocês receberão recompensa já aqui, agora. Nada lhes faltará. Quando Jesus fala de irmãos, de mães, de pais, ele está dizendo que nós encontraremos entre nós cristãos pessoas que serão como mães, como pais, como irmãos. Nós seremos uma família, uma nova família. Uma nova família onde o sangue de Jesus Cristo é que corre em nossas veias. Não só aquele sangue dos nossos pais biológicos, dos nossos pais terrenos, mas em nosso sangue passa a correr o sangue de Cristo. Quando nós recebemos a Eucaristia, mesmo que seja só na espécie do pão, que é o corpo de Jesus, às vezes a gente recebe até nas duas espécies, no corpo e no sangue, mas mesmo quando é só na espécie do corpo, o corpo de Jesus vivo, então tem o seu sangue. Quando nós comungamos, nós estamos recebendo o sangue de Jesus. A fé, a nossa adesão a Ele, nos faz ser cristãos, nos faz a família cristã. E é essa a grande promessa de Jesus. Viveremos como família. Jesus já está dando ideia aqui de comunidade, porque a igreja nasce como comunidade. A igreja não nasce cada um vivendo a sua fé indistintamente, não. Mas aqueles que aderem a Jesus Cristo, que acolhem o Evangelho, passam a viver como comunidades. E quando a gente pensa em nós não podemos pegar ao pé da letra. A beleza da Lexio Divina, que é a oração que a igreja nos aconselha a fazer com a palavra de Deus, nos mostra exatamente isso. O primeiro momento, quando nós compreendemos o texto no seu contexto, mas depois nós atualizamos. E agora, o que é que o texto fala para nós? Ele nos convida a ser comunidade. Ele nos convida a viver como cristãos. E não há cristão que viva isolado. É próprio do cristianismo nós caminharmos lado a lado. É próprio do cristianismo nós caminharmos
como igreja, como comunidade. A igreja é uma grande comunidade. As novas comunidades que a igreja aprova são uma grande comunidade. Os movimentos da igreja. Enfim, o cristão, ele é convidado a viver uma nova família. Uma família comunitária cristã, ou cristianismo. E a graça que acontece entre nós, as mesmas bênçãos que aconteceram há 2000 anos atrás, mas literalmente não é igual. Nós não precisamos largar pai, mãe, irmão, irmã, largar trabalho, largar emprego para seguir Jesus Cristo. Nós somos convidados a amar menos. Isso sim. O seguimento a Jesus Cristo, o amor a Jesus Cristo, esse deve ser o primeiro na nossa vida. O primado na nossa vida é Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é Deus. E o primeiro mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando nós amamos verdadeiramente Jesus, Ele nos dá o equilíbrio para vivermos um matrimônio. Um verdadeiro matrimônio de doação, do dom de si um para o outro, do perdão, da reconciliação, da renúncia em favor do outro. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, Ele nos ensina a sermos bons pais, mães, bons filhos, bons irmãos. Quando nós seguimos Jesus Cristo, Ele nos ensina a ser bons patrões, bons empregados. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, Ele nos ensina a amar a Ele acima de tudo, mas ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos Jesus acima de tudo, nós começamos a viver as graças do paraíso já aqui, agora. Quando nós vivemos a graça do perdão, da reconciliação, quando nós vivemos a graça do dom de si, do ajudar o próximo, de fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, de não fazermos a ele o que não queríamos que fosse feito a nós, nós estamos deixando de lado os nossos valores anteriores, o nosso chamado hoje. Alguns são chamados a deixar tudo mesmo, a seguirem numa congregação, numa comunidade de vida, em que dedicam toda a sua vida para o anúncio do reino de Deus. Mas, na maioria das vezes, nós somos convocados a deixar tudo para amar menos e amar mais a Jesus. É esse o chamado hoje, na maioria das vezes. O nosso chamado de valorizarmos mais a caminhada com Deus, valorizarmos mais os bens eternos. Sabemos que os bens terrenos, eles são necessários para a nossa sobrevivência. É necessário o nosso trabalho, a nossa dedicação ao trabalho. Mas nós não vivemos em função do trabalho. O trabalho é para o nosso sustento, para vivermos em função de Deus, em função do seguimento de Jesus Cristo. E qual a nossa resposta ao Senhor? Que compromisso a gente faz? Isso é importante. Façamos então um compromisso de, com todas as nossas forças, buscarmos amar a Deus mais do que a tudo. Não sermos apegados a nada, não sermos apegados aos bens, aos carros, a casas, sítios, fazendas, casas de praia, conta bancária. Não. Isso é necessário para a nossa subsistência e para ajudar o próximo. Mas não é essa a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é seguir Jesus Cristo, que nos leva ao paraíso, à vida eterna. Façamos então esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.